pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Arquipod FV. Eu sou Felipe Valadares, sócio-diretor do FV Arquitetos, e estou aqui com o meu sócio e marido. Se apresente, Neto. E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Neto, também sócio do FV Arquitetos, também marido. Olha que coisa. E hoje a gente tá para falar, gente, sobre um tema super legal. Assim, nos últimos anos a gente vem acompanhando que vem aumentando a necessidade dos clientes de fazer isso, né? E qual que é o nosso tema, Felipe? Nosso tema é bancada de porcelanato ou de granito. E aí? O que escolher? Qual que vocês gostam mais? Na verdade, assim, é interessante falar sobre isso, porque a gente vem acompanhando, inclusive aqui no escritório, a gente vem ao longo dos anos aplicando muito a bancada de porcelanato, né, nos projetos. E isso o cliente ele também vem aceitando muito bem, né, no escritório. E é um tema que surge muitas dúvidas. Ele aceita, mas ele fica com medo, porque não entende muito bem como é feito, enfim, a resistência. E aí a gente resolveu fazer esse podcast para explicar um pouco para vocês as diferenças, tá certo? Eu vou começar já falando do suporte. O suporte de uma bancada de granito e de uma bancada de porcelanato pode ser igual, né? Normalmente se usa aqueles L's metálicos ou os ferros eles colocam na parede e depois apoia. Só que o porcelanato ele pode ser aplicado, por exemplo, você faz uma bancada de alvenaria e cobre com porcelanato, né? Já com o granito não tem essa necessidade, porque o granito em si ele já suporta o próprio peso, se ele tiver os pés, né? Se ele descer como um U, aquela bancada ela pode funcionar sem ter um apoio na parede. Isso. E aí, entrando um pouquinho na questão na parte estética, né? Muita gente pergunta, mas qual que é o mais bonito? Ou o que é que fica melhor? Bom, isso vai depender muito do projeto, né? Assim, cada projeto ele vai ter sua especificidade, e aí cabe ao arquiteto, enfim, ele fazer a indicação do produto melhor para aquela determinada área. Né? Hoje a gente sabe que a gente tem uma infinidade de porcelanato no mercado, inclusive em outro podcast a gente falou sobre a diferença de porcelanato, vinílico, então depois vocês dão uma olhada. E aí a gente sabe que tem uma infinidade hoje de possibilidades no porcelanato, assim como também a gente tem de pedra, né? Então a gente tem as pedras naturais, a gente tem as pedras sintéticas, e aí novamente, isso vai depender muito da especificidade do projeto e do que seu arquiteto acha melhor para aplicar. Normalmente, nessa parte estética, como é que a gente decide se uma coisa ou outra? Se você quer continuar com uma coisa homogênea, você vem com um piso, a parede e quer que aquela bancada se integre àquela situação estética, você usa o porcelanato, porque assim você tem um material no piso, parede e bancada. Se você quer que aquela bancada se destaque, ou se você não se importa que aquela bancada seja diferente do piso e da parede, então você aplica o granito, que o granito pode ser, a pedra pode ser natural ou sintética, né? O granito em si é uma pedra natural, que aí tem várias tonalidades, enfim, tem uma infinidade aí no mercado para a gente poder utilizar. Isso. E aí, lembrando, óbvio, que alguns podem estar questionando, mas o tamanho do porcelanato ele é menor do que o tamanho da pedra natural. Sim, no mercado de pedras, os formatos de chapas são bem maiores, né? Porém, hoje também você tem nos porcelanatos o que eles chamam de lastras, né? Que são peças maiores de porcelanato, onde, se for uma bancada de cozinha, um elemento maior, você consegue fazer a execução dela sem grandes emendas, porque de fato não fica tão legal quando você tem essas emendinhas numa bancada grande. Né? Então, se for a questão do tamanho, tanto faz um material ou outro, que você vai ter as lastras que vão ser também muito grandes e você pode fazer uma bancada ela contínua. Eu acho importante falar nisso dos acabamentos, né? Vamos começar com os acabamentos do granito.
Os dois acabamentos que a gente tem de granito mais usados para bancadas é o acabamento polido ou escovado. O escovado é como se ele tivesse uma certa rugosidade, ele ficasse mais bruto. É um acabamento que está se usando muito hoje em dia. A gente aqui no escritório, por exemplo, usa muito, gosta muito, porque ele é mais natural. Ele não tem aquele polido, aquele brilhoso. Né? Isso. E no porcelanato a gente tem outros acabamentos, que é o polido, né? Que aí é aquele brilhoso. Tem o acetinado, que é o fosco, tá? Que a gente só tem que ter atenção na limpeza, é um pouco mais difícil de limpar aquela superfície acetinada. E tem o técnico. Como é o porcelanato técnico? Não sei se vocês já notaram, já viram um porcelanato assim de lado. Você tem a capa de cima, que é o acabamento visual do porcelanato, e você tem o biscoito, que é aquela parte de baixo, que é a maior parte do porcelanato. Quando ele é técnico, o biscoito é da mesma cor que a parte de cima, a visual. Então, quando você faz a bancada, no acabamento da ponta da bancada, você pode deixar o porcelanato, que você vai ver o mesmo aspecto visual na ponta que em cima, né? Se for o porcelanato normal, que não seja o técnico, você vai ter que fazer um acabamento em 45 graus para não mostrar aquele biscoito de uma cor diferente. Exatamente. E aí muita gente fica em dúvida com relação ao custo, né? Gente, mas qual que é o mais barato? É fazer bancada de porcelanato ou é fazer bancada de pedra? E aí também existe muito no mercado a cultura de que a bancada de porcelanato, ela obrigatoriamente é mais barata do que a bancada em pedra. E, gente, isso não existe. A gente tem, na verdade, hoje, uma infinidade de possibilidades no mercado, tanto para uma situação quanto para outra. E o que vai determinar esse custo é muito mais o tipo de pedra que você está, ou o tipo de porcelanato que você está escolhendo para o seu projeto, né? O que a gente sabe, na verdade, é que o mercado está muito mais habituado a confeccionar bancadas de pedra do que bancadas de porcelanato. Então, além de ser um profissional um pouquinho mais específico, né, que precisa dominar os cortes do porcelanato, normalmente existe um custo um pouquinho maior para esse serviço, né, que a gente chama vulgarmente de beneficiamento. Então, esse custo de beneficiar o porcelanato, ele muitas vezes acaba sendo um pouquinho maior do que o custo de beneficiar a pedra. E não é todo graniteiro que vai conseguir fazer bancada de porcelanato. Tem que ser uma pessoa especializada em porcelanato para fazer uma coisa bem feita, né, gente? Então, não é tão fácil de encontrar esse profissional, não está tão difundido como o graniteiro normal que vai usar o granito. Só lembrando, a gente está falando muito de granito aqui, porque as pedras sintéticas, digamos assim, os outros tipos de pedra, eles têm algumas certas características que, quando for diferente do granito, eu vou passar para vocês. E aí eu queria passar para a resistência, para a gente comparar as resistências, né? A gente sabe que tem vários tipos de resistência, a gente vai falar de cada uma delas, né? Começando pela resistência de impacto. Por incrível que pareça, o granito ele é menos resistente que o porcelanato, né? A gente está falando do granito, não das pedras sintéticas, tá, gente? Por isso que eu falei aquilo antes. O granito ele tem uma resistência de 6 mols, que é um tipo de unidade que se mede a resistência, e o porcelanato de 9 mols. Então, se for por resistência, a gente vai ter que ir para o porcelanato, lembrando sempre que a resistência também é definida pelo tipo de apoio. Se tiver bem apoiado, o porcelanato ele vai ter essa resistência. Se não tiver, aí ele vai realmente quebrar. Isso, então essa ideia de que o porcelanato ele é mais frágil porque é uma peça mais fina do que a pedra, ela não existe necessariamente. Então é importante que seja feita uma boa estrutura para apoiar essas bancadas, seja ela de porcelanato ou de granito, para que você consiga ter uma alta resistência aí nesse material. Aí a segunda resistência que a gente pode falar é a resistência a riscos, né, que no fundo os dois podem ser riscados, gente. O que acontece é que o granito em si, normalmente ele tem vários pontinhos de outras cores e quando você risca, ele não aparece tanto. O porcelanato ele tende a ser mais homogêneo e quando você risca, ele aparece mais, principalmente o porcelanato polido. O porcelanato acetinado, ele não aparece tanto os riscos.
Outro tipo de resistência, a gente pode falar de manchas. O granito, ele é um material poroso, tá, gente? É importante dizer. O que normalmente se usa no mercado é o granito verde Ubatuba ou São Gabriel, que são cores escuras. Então, ele mancha, mas você não nota a mancha porque é uma cor escura. Mas se você pegar um granito mais claro, sei lá, um amarelo Icaraí, alguma outra cor dessas, realmente vai manchar. O granito das pedras naturais é uma das pedras com o poro mais fechado, então é mais difícil de manchar, mas ele mancha sim. O porcelanato não, ele tem uma resistência enorme às manchas. E aí, entrando um pouquinho a resistência à umidade, né, entre as pedras, são situações bem semelhantes, né? Ambos têm uma resistência relativamente alta à umidade. O que vai acontecer é o tipo de polimento que vai existir entre um e outro. Por isso que no mercado de granito, você tem tantas opções com brilho, né? Onde é feito um polimento e esse poro ele se fecha. Então, acaba existindo uma resistência maior à umidade. Mas, nesse caso, o porcelanato ele também vai ter uma alta resistência, então são dois materiais que estão aí bem semelhantes. A gente entra naquele mesmo tema das manchas, que é a porosidade, né? Um é um pouquinho mais poroso que o outro, mas o que é que acontece no granito? Você aplica tipo um selador, né? E esse selador ele fecha os poros, então torna o granito resistente à umidade. Só que se não me engano, a cada 2 anos você tem que estar reaplicando esse selador para que você volte a não ter essa porosidade. E com relação à resistência térmica? Veja, como a gente falou, acho que foi num podcast anterior que a gente falou de vinílico e porcelanato. O porcelanato ele é feito a uma temperatura de 1.200 graus. Então, ele é muito resistente à temperatura. Então, ele é mais resistente à temperatura que o granito. Agora, se a gente for para as pedras sintéticas, tem pedras sintéticas muito resistentes também à temperatura. Tem uma pedra no mercado agora que é a mais resistente, que você pode, inclusive, colocar as bocas do fogão naquela pedra que você não vai ter problema. Então, ela é muito, muito resistente. Agora, o granito ele não é resistente a temperaturas altas. Isso. E aí, entrando um pouquinho na parte de variedade de cores, eu acho que a gente já falou isso aqui no início. Hoje você tem um mercado gigante de possibilidades, tanto para o porcelanato quanto para a pedra natural, né? E a pedra sintética também, e né? A pedra você sintética, tem aí uma infinidade. Verdade. Então, os dois você pode escolher, você vai ter muita variedade, e esse tema não vai definir o que você deve utilizar. Exatamente. Entrando um pouquinho na parte de reparo, né? De um lado você tem um granito que, à medida que ele é danificado, o reparo ele acaba sendo um pouco mais difícil. Então, normalmente você tem que trocar a peça inteira, né? Você não consegue reestruturá-lo da maneira inicial, porque é uma pedra, né? Enfim, uma pedra natural muitas vezes. E no caso do porcelanato, você obviamente ele vai ter uma resistência um pouco maior, né? Na verdade, gente, os dois, se você der uma pancada e eles quebrarem, os dois vão ter que ser feitas as trocas. E o que é que acontece no granito? O granito, se você arranhar um pouquinho ou tirar um pedaço muito pequenininho, você pode polir aquele granito e nivelar a superfície. Com porcelanato você não consegue. Se você polir, você vai tirar aquela capa superficial, vai mostrar o biscoito e vai acabar inutilizando aquela pedra, né? Mas os dois, enfim, são difíceis de ser reparados. A gente tem que dizer a realidade. E aí, falando sobre acabamento de borda, né? O granito ele acaba sendo um produto um pouco mais versátil, né? Porque você consegue chanfrar, bolear, enfim. Porque o que Felipe estava falando a respeito do biscoito, né? Como a pedra ela é uma pedra, enfim, natural, e até as sintéticas, o biscoito dela ele é a pedra. Então você faz o chanframento, você faz o corte 45, faz o boleado,
vai estar aparecendo a pedra. Já no caso do porcelanato, você de fato tem que recorrer a um porcelanato técnico, né? Onde você vai ter o biscoito na mesma tonalidade da superfície da pedra. E aí você consegue ter o mesmo detalhamento de acabamento que você teria na pedra. Exatamente. O material natural e o técnico, a parte interna e externa é o mesmo material, né? E no porcelanato não. Tem essas capas que você coloca. Uma é para dar resistência, enfim, outra para dar o acabamento, mas que não são iguais. Então, gente, é basicamente isso. Ó. Quando você for fazer suas bancadas, procura bons profissionais, porque isso vai fazer a diferença. Bons fornecedores do material, seja do porcelanato ou seja da pedra, isso também vai fazer a diferença. E em termos de preço, como dissemos, vai ser muito relativo. Então, vai depender do teu orçamento, do teu gosto, do que é que você acha mais interessante e do que também está especificado no projeto. Isso. Então, gente, sigam o projeto do arquiteto, por favor. Não inventem coisas. Sigam o projeto que vai dar tudo certo, que o arquiteto vai especificar o melhor produto para que ele use, para aquele espaço. E não esqueçam de 3 coisas: comentar, curtir e compartilhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para a gente responde no DM ou responde aqui no YouTube. E até a próxima.